Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tu seja melhor sempre, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Aqui do meu lado, meu bom amigo, professor Moisés, que vem hoje falar sobre maus tratos na infância. Né? E aí o desdobramento disso que é o cárcere privado também, de certa forma, né? Então hoje nós vamos falar sobre as implicações de se tratar mal, seja um filho, um enteado, né? Até porque há uns dias atrás aí o menino foi praticamente criado num tonel, né? Tadinho. Aquilo ali não é pai, mas tá bom. Ele deve ter se encontrado já com ele na lei do presídio, né? Mas seja bem-vindo, Moisés, está tudo bem com a família? Benito, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Está tudo bem, graças a Deus, com a família. Quero cumprimentar também a Camila e cumprimentar também a Thaís. E vamos falar desse assunto aí, né, que é penoso, dolorido, e também dar um alerta aí para nossa população, né? Porque hoje nós vivemos muitas mudanças sociais, principalmente no seio familiar. E aí é bom dar falar sobre o caso, como um alerta, como uma reflexão e também chamar atenção, né? De como a gente pode ser melhores a cada dia no tratamento com as nossas crianças. Perfeito. Camila, saúde, Moisés. Doutor Moisés, muito bem-vindo Obrigado. novamente. Né? Em relação ao tema que o senhor vem trazendo para o debate hoje, fica um alerta, né? Nós que somos pais, eu sou mãe, né? E os pais olhem com mais carinho as nossas crianças, Verdade. né? Elas são o nosso futuro, elas são o futuro da nossa sociedade. Não só isso, amor, carinho, nunca é demais, sabe? Verdade. E isso dói muito, essa fatalidade horrível, me mexeu muito quando eu vi, porque não só porque eu sou mãe, né, mas porque eu vejo, né, a mudança de comportamento de uma criança que eu acompanho. Também trabalhei na área da educação e a gente percebe a mudança de comportamento das crianças quando elas sofrem maus tratos, né? No caso dessa criança que repercutiu nacionalmente, ela estava presa, né? Em uma condição absurda. E imagina como é que fica o psicológico de uma criança dessa, de um adulto, né? Porque ele vai crescer, ele vai virar adolescente, ele vai virar adulto. Que tipo de comportamento ele vai ter quando crescer, né? Verdade. A gente sabe que os traumas vão ficar e precisa ser tratado. Mas antes desses traumas serem tratados, a justiça tem que agir. A gente precisa saber também como é que vai ser isso, né? Sim. Thaís. Senhor Moisés, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. Nossos programas sempre são muito bons, um pouco polêmicos, né? Porque a gente sempre traz um retrato do que vem acontecendo em Rondônia, no mundo, né? No país como um todo, e realmente serve como um alerta do que nós não devemos fazer, que nós precisamos olhar o humano como humano, e quando se trata de uma criança ainda se pesa muito mais, tanto na lei como no que nós, adultos, sentimos ao ver situações ainda no nosso país como desta criança. A vocês de casa, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram, mas principalmente se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito, eu vou chamar a vinheta e vamos começar, tá bom, meu querido? Por favor, eu nossa vinheta.
gostaria que você contasse o caso, mas de um modo geral, e depois dos desdobramentos. Porque vai que alguma pessoa não acompanhou. Né? Mas assim, de cortar o coração, porque ficou num lugar que devia ter o quê? 60 graus centígrados de dia. Né? Não sei se ficou lá de noite, mas o menino chegou, passou sede, passou fome, vontade de pedir um pastel. Pobrezinho, cara. Aí eu vi também esses dias que ele recebeu tanto presente, que é brinquedo, roupa, né? E já está aí para ser encaminhado, acho que para um lar provisório. Mas assim, umas coisas assim que... Agora, o problema é que a nossa entrevista hoje é porque tem gente que trata mal os enteados, que trata mal os seus próprios filhos, e vocês não sabem que os rigores da lei para isso são cada vez piores. O ECA está aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é para fazer valer o direito desses vulneráveis. E não queira se meter em treta com isso, porque o peso da lei é rigoroso. Mas com você a palavra, Moisés. Ok, eu quero saudar o seu público telespectador que assiduamente acompanha os seus programas, Benito, diga-se de passagem, com muita utilidade pública, muita informação, muitos esclarecimentos. Então eu quero saudar você que todas as vezes prestigia o programa e principalmente quando nós estamos aqui também para contribuir com a informação. Este caso, Benito, se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, vocês, a Thaís e a Camila me corrijam. Se não me engano, foi em São Paulo que ocorreu e foi numa favela, o local onde moravam essas famílias, inclusive uma família desse garoto, uma família muito simples, muito humilde, por sinal, onde moravam lá, se não estou enganado, 4 pessoas com a criança, né? Eram duas filhas da madrasta, o qual o pai era padrasto, e ele era enteado da madrasta e filho sanguíneo, né? Consanguíneo do pai. E eu não sei por quais situações, talvez pela idade da criança, 11 anos, e ser um pouquinho hiperativa, talvez, eu imagino que seja isso o motivo, acabaram por trazer um rigor, né, criminoso para, segundo a ótica dessa família, trazer hipoteticamente uma paz lá no lar residencial deles. Me parece que foi isso que aconteceu. E graças a um vizinho, que num dia lá, que foi quando estourou-se a operação para a retirada desse garoto, lá de dentro de um tambor, aqueles tambor de combustível, aqueles tambor grande, embaixo de um pequeno telhado e em volta de tijolos. Esse era o cenário em que se encontrava aquela criança, e como se não bastasse, Benito, Thaís e Camila, ele estava todo amordaçado, amarrado com correntes. Gente, aquilo trouxe um retrato cruel e bárbaro que nos denota a época dos escravos, né? A escravidão que ocorreu há muitos séculos atrás. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei estarrecido. E, de pronto, a polícia compareceu ao local, prendeu em flagrante toda aquela família, né? A madrasta, o pai e as enteadas do pai, para que prestasse esclarecimento e tirar aquela criança ali de dentro daquele inferno que ele estava vivendo. E aquela criança, ela foi submetida a vários exames, foi internada, foi feito todo um acompanhamento e, por incrível que pareça, Thaís, ele pesava 27 quilos, né? Então estava extremamente, 11 anos com 27 quilos, estava extremamente magra e com fome na hora que ele pediu um pastel do vizinho, né, Benito? Você lembrou bem. Então, nessas circunstâncias, além do tema que nós vamos falar hoje, que é sobre os maus tratos, os possíveis maus tratos, o tratamento que você tem dentro do seu lar, nós vamos falar, esse caso em específico traz crimes mais graves, que é um crime de tortura, né? E ele acaba sendo ainda muito mais rigorosa a pena
em relação ao pai pelo fato de ser o seu filho e também de ser uma criança menor de 12 anos. Então já foge inclusive da seara dos maus tratos e parte aí para tortura de fato. E na cadeia os criminosos não aceitam esse tipo de conduta, né? Eles são criminosos, respondem processos, inclusive crimes crimes também bárbaros nesse teor, mas não aceitam que idosos, crianças, mulheres passem por esse tipo de tratamento desumano e cruel. Então, em cima desse assunto é que nós vamos falar hoje sobre o nosso relacionamento familiar com as nossas crianças. O que pode caracterizar ou não os maus tratos e onde está tipificados, ou seja, onde está inseridos isso como crimes na nossa legislação. Vamos lá, nós temos 2 dispositivos legais que amparam e tutelam o direito das crianças e dos adolescentes no que se atinge à questão dos maus tratos. Um é no Código Penal e o outro é no Estatuto da Criança e do Adolescente. E nos 2 estatutos legais existem também a solução para essas situações, inclusive com a perda do poder pátrio, tanto do pai quanto da mãe nestas situações, e a criança ela é entregue a um abrigo e depois fica aí possibilitado também a adoção por uma família que queira dar um tratamento de pai e mãe, um tratamento humanizado. Então foi isso que aconteceu agora recentemente, foi destaque na mídia nacional, nos chocou bastante, inclusive eu fiquei muito chocado como profissional da área do direito, principalmente na área criminal que eu mais atuo, e eu nunca tinha visto em toda a minha carreira de 12 anos de advogado criminal uma situação tão triste, tão cruel, tão desumana como aconteceu com esse garoto lá em São Paulo. E isso nos trouxe uma reflexão para que nós possamos trazer e discutir entre nós mesmos aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, em qualquer dos nossos 26, aliás, dos nossos 52, 53 municípios do estado, para que nós possamos ter uma conduta e um comportamento adequado em relação à correção dos nossos filhos consanguíneos ou dos filhos que não são consanguíneos, enteadas e enteados, e também o que dirá os adotados, e também o que dirá qualquer outra criança que por um curto período de tempo que esteja ali naquele ambiente familiar. Então é disso que nós falaremos e vamos estar discutindo hoje, Benito, Camila, Thaís. Beleza, vou primeiro passar para a Camila. Doutor Moisés, o senhor foi até bonzinho nessas palavras, porque essa criança ficou 5 dias acorrentada e chegou a comer as próprias fezes. Foi, né? Então, é um comportamento desumano. Mas eu tenho uma pergunta em relação a isso. Correto. Nós sabemos que, nesse caso, envolve o ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente, artigo do... 5º e 132. Mas, além do ECA, existem outras leis que envolvem tortura, que acomete esse crime? No Código Penal. No Código Penal. Uhum. E qual seria a pena mínima e a máxima? E quais seriam as tratativas da Justiça, pela sua experiência, em relação a esse crime? Olha, a pena de tortura para o cidadão, que ele vai ser enquadrado com certeza nesse crime, ela é uma pena, até porque o crime de tortura ele é imprescritível, ou seja, nunca prescreve. Então ele poderia passar 5, 10, 15, 20, 30 anos. No dia que descobrisse que essa criança tivesse passado por essa tortura, ele iria ser penalizado. Não recordo de cabeça, mas eu imagino que seja uma pena entre 5 e 20 anos, uma coisa assim. E trata-se também de um crime hediondo, ou seja, é um crime onde a partir do momento que ele for sentenciado e for condenado, ele precisará cumprir no mínimo 2/5 dessa pena para poder progredir de regime, ou seja,
sair do regime fechado para o semiaberto e aberto. Então, o que eu tenho a dizer é que o crime de tortura, o qual ele vai ser processado e condenado, é um crime que demanda uma pena altíssima e também é um crime hediondo que já vai lá para a Lei 8.072, onde estabelece como ele deverá cumprir essa pena. Então, precisará cumprir no mínimo 2/5, se ele nunca tiver sido processado também pelo mesmo crime de tortura. E no caso, a justiça brasileira, ela acumula os anos ou tem um limite Em que sentido, de Camila? reclusão? Tá, 30 anos, olha só. Esse crime que você falou, né, que você já até corriu bonzinho nas palavras, era um crime que o cidadão deveria ficar ali permanentemente, né, porque um cidadão que age dessa forma com o próprio filho, ele é incapaz de conviver em sociedade, né, ele tem um desapreço pela vida, pela sensibilidade, e por tudo de mais sagrado que a gente sabe que qualquer ser humano deve ter inserido no seu caráter. Deveria ser uma pena perpétua, como nos Estados Unidos. Se fosse nos Estados Unidos, com certeza ele teria, no mínimo, uma pena perpétua, porque nós precisaríamos tirar de sociedade. Só que no Brasil nós não temos, só é cláusula pétrea da Constituição, nós não temos prisão perpétua, não temos pena de morte, de banimento, nem de tratamento cruel. Então o máximo que vai acontecer com ele vai ficar preso lá, cumprir os anos de cadeia dele, depois ele vai ser, hipoteticamente, diz a Lei 7.210 de 1984, a Lei de Execuções Penais, que ele precisa ser ressocializado, ou seja, ele precisa ser reeducado, se reorganizar mentalmente, emocionalmente, para conviver como um ser humano de verdade em sociedade. Então, após ele cumprir a pena dele, ele retornará para a nossa sociedade. Thaís? Nessa última parte da sua fala, quando a gente fala sobre reclusos que estão com o final da sua pena e que precisa ser ressocializado. A gente sabe que no Brasil isso tem uma fragilidade muito grande. Correto. Né? E que muitas vezes, ao levar uma pessoa com esse tipo de crime para dentro de uma unidade, ele acaba modificando o que deveria ser um momento de reflexão para que ele possa pagar pelo seu erro e assumir aquilo que ele causou de mal à sociedade ou a uma pessoa. Ele acaba piorando a situação, mas ao mesmo tempo nós temos a responsabilidade de trazer essa pessoa ressocializada para o convívio novamente da nossa sociedade. Nesse ponto, o que poderia ser feito, né, dentro da justiça enfim, para que essas pessoas não se misturassem com outros presos que têm problemas muito mais graves e que têm um desvio totalmente já diferente de conduta que muito provável a gente nem consiga restabelecê-los dentro da sociedade. Ok. Thaís, em relação à ressocialização, aqui eu vou falar com propriedade e com conhecimento de causa, é uma utopia, nós não temos ressocialização de fato no nosso país. Isso é um problema que se arrasta aí há décadas e décadas e décadas. Nós temos umas masmorras medievais, disse o nosso decano do Supremo Tribunal Federal, o Celso de Mello, né, acho que se aposentou recente, era o ministro que aposentou-se, era um decano na época. Ele disse que nós vivemos, infelizmente, dentro de nossos presídios são as masmorras medievais, onde se coloca seres humanos, né, com uma utopia, um sonho de trazê-los ressocializados para a sociedade. Então, respondendo a tua pergunta, infelizmente não há ressocialização de fato no Brasil. Respondendo ainda a sua pergunta, a questão de mantê-los separados de outros presos também é muito difícil. Pode manter separado para ele não morrer, não ser decapitado por ele ter feito isso com o filho dele. Mas, num contexto geral, ele vai ficar em prisões superlotadas, com o mínimo de higiene
e com o mínimo de tratamento para ressocialização. Então, isso daí descarta-se, não tem. O que vai acontecer é que vai cumprir o período dele e vai retornar para a sociedade e vai tentar viver a vida dele como todos os outros apenados que nós temos no nosso país. Agora, eu queria, Thaís, não sei se você teria mais alguma pergunta ou eu poderia Pode continuar concluir. falando a respeito dos maus tratos, né, e dos tratamentos que a gente precisa ter dentro dos nossos lares, para que não incorra nos crimes que eu estabeleci, que eu falei no começo aqui do programa, que estão estabelecidos nos 2 institutos legais. Às vezes as pessoas em casa ficam perguntando, mas como que eu vou corrigir meu filho hoje, né? O meu filho é peralta, ele é hiperativo, ele faz determinados atos, ele é mal educado e etc. Gente, eu sou de uma época em que meu pai me batia de cinto, as fivelas ficavam as marcas nas minhas costas, isso é real, que Deus o tenha no bom lugar, mas era o estilo, o jeito dele de disciplinar, que hoje já não se pode fazer mais isso. Eu pegava surra mesmo, de verdade, quando meu pai me pegava, que eu era hiperativo, então fazia algumas traquinagens, ele me pegava pesado mesmo. Hoje você não pode fazer isso. Então o Estatuto da Criança, ele regula a forma de tratamento que você deve levar até o seu filho, seu enteado, ou a pessoa, o seu filho adotado, ou outro parente que você esteja convivendo ali no seio familiar. Então, tem diálogo, você precisa corrigir, isso é fato, e a forma de você fazer a correção, ela não pode ter agressões que deixam marcas, né? Então, existem agressões que não precisam nem você tocar na criança, basta você falar para ela que já vai causar-lhes psicologicamente, né, emocionalmente, lesões aí para o resto da vida, emocionais. Então, o Estatuto, ele traz lá as diretrizes. Você pode sim corrigir o seu filho. Eu corrijo o meu, tenho um filho de 10 anos e eu, de vez em quando, estou lá dando uns, eu quero dizer assim, no bom sentido, uns berros com ele para ele poder me obedecer. Então, você tem que exercer com o seu filho, ou com a sua enteado, com o seu filho adotado, ou com qualquer outro parente que seja menor que você, um certo rigor de autoridade. A autoridade não significa que você vai descer e ataca, né, no linguajar popular, e nem que você vai começar a maltratá-lo psicologicamente, né, com palavras, com coisas que irão afetar o seu desenvolvimento como criança. Mas você deve, sim, corrigir o seu filho. E aqui nós temos mães, temos pais, a Thaís, a Camila, o Benito, eu sou pai, e eu tenho a minha forma própria. Eu sei que se eu bater no meu filho, pegar pesado, e ele ficar marcado e aí chegar ao conhecimento da polícia, eu vou responder um processo. Eu sei também que se eu começar a torturá-lo ele psicologicamente, de forma que ele fica deprimido e cause algum problema na sua saúde mental e alguém irá denunciar, eu também serei punido, porque a justiça irá apurar e irá trazer uma sanção, uma punição para mim. Então, a gente precisa criar dentro do nosso âmbito familiar uma forma de correção, de autoridade, para que também as crianças não cresçam, né, não virem adolescentes e adultos sem nenhum tipo, né, de responsabilidade, de educação e de respeito também com os seus similares, né, com os seus pares. Perfeito. Camila. Doutor Moisés. É porque você vai fazer a pergunta, eu tenho que chamar o intervalo, tá? Tá. Doutor Moisés, em relação a maus tratos, né? No caso, o que a pessoa tem que fazer quando há casos de maus tratos? Certo. E quais são os meios que se denuncia? E quais são, assim, algumas características que podem ser identificar? Um vizinho pode identificar, ou um familiar pode identificar que a criança sofre maus tratos. Porque quando as crianças têm pais separados, às vezes vai passar o final de semana, 15 dias, e aí a criança pode estar passando por maus tratos, e às vezes os pais não identificam, o avô, entendeu? Verdade. Como é que a gente pode... Mas no próximo bloco, tá? Eu vou chamar o intervalo agora. Jogo rápido, num lá, outro cara. Conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital
como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 mega por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. Eu procurei tecnologia avançada, método personalizado, profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Moisés, responda a pergunta. Você tem 1 minuto para responder a Camila. A Camila perguntou em situações que for caracterizado, né, os maus tratos, o que fazer? Geralmente é um vizinho, um parente, situações aí dos enteados, né, dos filhos que vão passar final de semana ou outros períodos nas casas dos pais ou das mães, onde tem os padrastos ou as madrastas. Os sintomas, aliás, as características que a criança apresenta, os pais conhecem. Às vezes é uma criança que é muito feliz e a partir de um determinado ponto ela começa a ficar muito inimbida. Então é um dos sinais. Outra questão é a física, né? Hematomas e etc. Então o ideal é o pai e a mãe ter bastante liberdade com o seu filho para poder identificar essas situações. E a primeira providência a ser tomada imediatamente, eu aconselho, é ligar para o 190, a Polícia Militar. E a Polícia Militar vai acompanhar. Inclusive, se não me engano, aqui em Porto Velho, nós temos uma patrulha exclusiva para tratar dessas questões de maus tratos da criança. O outro órgão é o Conselho Tutelar. No caso lá de São Paulo, da criança que foi torturada, foram negligentes, né? Não conseguiram atender a tempo e impedir aquela tortura que a criança sofreu. E os vizinhos, os amigos que por um acaso identificarem, né, nesse caso um vizinho identificou aquela criança lá passando por tortura, por maus tratos, acabou chamando a Polícia Militar. Então esses são os canais. E essas crianças que são identificadas por maus tratos,
A partir do momento que vai para o judiciário, toda uma equipe psicossocial vai fazer um estudo e vai tentar amenizar todo esse processo que ela passou para tentar retornar a ela uma vida com dignidade. Aí, além das sanções penais que o pai, a mãe ou o padrasto, a madrasta vai sofrer, existe também a perda ou da guarda ou do direito de conviver com essa criança a bem do seu melhor desenvolvimento. Camila. Entendi. Dando tchau, Thaís. Moisés, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Tema muito importante e que a gente precisa discutir sempre, para lembrar que a gente ainda precisa evoluir bastante. É mesmo. Né? A vocês de casa, agradeço a oportunidade e até o próximo programa. Só tchau. Doutor Moisés, muito obrigada pela presença e volte mais vezes com temas como estes. Eu gosto de você. Daqui uns dias você volta com mais um Obrigado, assunto meu irmão. palpitante. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.